Bomedipi, bomedipi, nari no ayete. Bomedipi, nari no ayete. Metebe mambo. Vou falar agora como era a divisão dos trabalhos entre os índios. Os antigos indígenas dividiam as atividades da tribo entre os homens, mulheres e crianças. Enquanto os homens caçavam, pescavam e fabricavam todas as ferramentas necessárias para a vida na tribo, como ocas, arcos, flechas, lanças e tapetes. As mulheres plantavam, colhiam, faziam equipamentos para dentro do lar e cuidavam das crianças e adultos. As crianças eram treinadas, enquanto os meninos aprendiam a caçar e pescar, as meninas aprendiam serviços domésticos. Porém, em algumas tribos, como os potiguaras, as mulheres pescavam quando havia necessidade. Agora eu vou mostrar duas imagens das mulheres fazendo seus serviços. Aqui é uma mulher cuidando da sua criança. Aqui é uma mulher levando para pescar. Tipo, a tribo Posca. Agora, eu vou falar como era a educação dos indígenas. A educação dos indígenas esteve ligada ao catecismo dos índios, apaziguando-se, tornando-se dóceis e submissos às necessidades do colonizador. Ensinava-se a língua portuguesa, desconsiderava-se os mitos, as crenças, os hábitos indígenas e as aulas eram ministradas por professores brancos. Vou mostrar agora uma imagem dos alunos estudando. Vou falar sobre os grupos indígenas do Ceará. De acordo com a FUNAI, existem 14 etnias no Ceará, que algumas delas são Tremembé, Genipapo-Canindé, Canindé, Cariri, Gavião. Eu vou falar sobre a Genipapo-Canindé. A Genipapo-Canindé, ela tem um lugar chamado Lagoa Encantada, onde habitam os Genipapo-Canindé, que lá é um espaço sagrado onde depositam suas histórias e mitos. Em 2010, sua população era de 302 pessoas, segundo o FUNAI. Sua economia era baseada na agricultura, na pesca e na coleta. Plantavam mandioca o ano inteiro e nos tempos de chuva plantavam milho, feijão, batata doce, jerimum e maxixe. E aqui são algumas das culturas da Genipapo-Canindé e aqui são algumas culturas das Tremembé. Bom dia, meu nome é Clara Ellen e eu vou apresentar minha feirinha de ciências. O tema é os indígenas antes da chegada dos portugueses. Os povos indígenas possuíam suas tribos. Cada tribo tinha seus costumes, religiões e culturas diferentes. Eles dependiam muito da natureza para sobreviver. Eles viviam da pesca, da caça, da agricultura. Por isso que eles preservavam muito a natureza. Os indígenas faziam objetos artesanais com coisas da natureza, cipó, cerâmica, madeira, entre outros. Eles também tinham a figura suprema como o cacique e o pajé, que era quem passava e transmitia a cultura e a religião para eles. A religião dele era baseada nos antepassados e nos espíritos. Faziam muitas festas onde tinham danças e alguns pintavam os seus corpos. Bomedipi, nari no ayete. Olá, meu nome é Jamile, sou do 7º ano e estudo na Escola Batista de Assaré e hoje falarei um pouco sobre a cultura indígena. Como os primeiros habitantes do território brasileiro foram os indígenas, como eles trouxeram cultura, costumes, alimentação e entre outras coisas diferentes do nosso dia atualmente. O que muitos não sabem é que a alimentação indígena está presente até hoje e as mais típicas são elas: o beiju, a mandioca, a batata doce e o milho. São encontradas de comidas
consideradas diferentes nos restaurantes, mas que ainda possuem um pouco da cultura indígena, ou seja, da alimentação deles. Frutos mais típicos são eles: o caju e o açaí, encontrado nas regiões Norte e Nordeste. Obrigada! Os indígenas contribuíram de diversas formas para o Brasil. Uma dessas formas que podemos citar é as palavras. Uma delas são a peteca, cujo significado é bater com a mão. Outra palavra que também veio do tupi e podemos citar é o mingau. O mingau significa comida que gruda. E, por fim, a última palavra que também vamos citar é a paraíba. Cujo seu significado é não navegável, que veio do tupi. Olá, eu vou apresentar aqui sobre a religião indígena do Brasil. Mais antigo, o xamanismo foi sobreposto por grandes religiões tais como o budismo, o confucionismo, o cristianismo e o islamismo. Algo analógico ao que ocorre no Brasil quando o xamanismo indígena passa a se defrontar com o credo católico ou protestante. As religiões animistas, aquelas que colocam como seres sobrenaturais e divinos elementos da natureza, como o sol e a lua, e as florestas acompanham o imaginário religioso dos povos indígenas. Outra característica comum das diversas tribos indígenas era a fabricação de utensílios religiosos e de decoração com base em argila, madeira, bambu e apenas de aves, além da confecção de pinturas corporais. A resistência indígena se dava pelas fugas dos aldeamentos missionários e de outros tipos de cativeiro. A resistência intensificava-se, sobretudo, a partir da penetração do conquistador no interior do país, pela busca de metais preciosos ou na expansão das fazendas. A principal forma de resistência indígena no Brasil colônia eram as incursões armadas dos indígenas contra os colonos. O principal evento histórico da resistência indígena na época do Brasil colônia foi a Confederação dos Tamoios, que era uma grande aliança de diversas tribos indígenas. Os principais problemas que as comunidades indígenas enfrentam hoje são consequência daqueles que surgiram há anos. Nos dias atuais, há problemas como a miséria, o alcoolismo, o suicídio e a violência interpessoal, que afetam consideravelmente essa população. Além do processo de colonização, conforme Elaine Portiguara, houve no Brasil o processo de neocolonização, que foi o período em que o interior do Brasil passou a ser ocupado, acabando de inúmeras formas com as comunidades indígenas. Período que este foi até em meados do século XX. Assim, houve intromissão de inúmeros segmentos, como as madeiras, os garimpeiros, latifundiários, mineradores, hidrelétricas, rodovias e entre outros. Problemas que estes povos enfrentaram, como enforque na questão fundiária e na relação do índio com a natureza, degradação do meio ambiente e a relação com os problemas das comunidades indígenas. Hoje eu irei falar um pouquinho sobre a FUNAI. A FUNAI é a Fundação Nacional do Índio.
A FUNAI é um órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, criado por meio da Lei do número 5.371, no dia 5 de dezembro de 1997. É vinculadora e principal executora política indigenista do governo federal, e sua missão internacional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. O atual presidente da FUNAI é Marcelo Xavier.